Eu estava doida para testar as maquiagens da Bynes, que é uma marca orgânica e vegana de maquiagem mais saudável. Vem comigo nesse vídeo que eu vou te explicar a composição dessa fórmula e mostrar também para vocês como é que fica na pele. Bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Flávia Teles, eu sou tricologista e esteticista integrativa, ou seja, eu trabalho com uma estética mais saudável e também com cosmetologia natural. E sempre aqui no YouTube eu trago um vídeo para vocês mostrando protetor solar, composições mais naturais de filtros solares e eu tenho trazido algumas vezes também algumas maquiagens. Inclusive, hoje eu quis trazer muito a da Bynes, porque é uma marca muito legal, que ela tem muitos extratos botânicos na formulação, que além de nos embelezar, ela vai tratar a nossa pele também. E eu vou começar mostrando para vocês a base deles. O que eu gostei muito desse produto é que a embalagem deles é muito bonita. Você se apaixona pela embalagem de cara. Todas as embalagens são de vidro, gente. Isso é muito legal, ó. Esse é o frasquinho da base. E ela é um aplicador assim, vou mostrar para vocês aplicando já já. Esse é o rímel deles. O rímel tem a opção de marrom também. Eu comprei a preta, ó, também de vidro. E, gente, é literalmente vidro mesmo, ó. É vidro. Eu achei muito legal isso. E eu comprei um 3 em 1 Minimalist, que eles falam que é um blush, uma sombra e um batom. Vou puxar aqui. Que também é de vidro, ó. Opa! E a gente sabe que eles são resistentes, porque já caiu isso daqui hoje e não quebrou, tá? Ó, tudo de vidro. Então a embalagem, gente... Eu já me apaixonei pela embalagem, simplesmente assim. Eu vou aplicar, então, no lado do rosto primeiro, pra vocês verem a diferença. E eu vou mostrar como é que é a textura dessa base. Ó, é uma madeirinha, como eu falei, e esse é o aplicadorzinho. Ó. A textura dele é bem fluidinha como uma base. Não é nem tão grossa, nem tão fina, o que eu achei de aspecto da espessura do produto. Eu venho com uma esponjinha que ela está suja, porque eu acabei de gravar uma resenha lá pro YouTube, pro Instagram também, tá? Então, não reparem, mas essa esponjinha era nova de hoje. Eu senti diferença de aplicação quando a gente usa na esponjinha ou se eu usasse no pincel. Eu acho que a melhor maneira de ter uma cobertura mais perfeitinha, vamos dizer assim, talvez seria se eu tivesse com ela no pincel, tá? Eu acho que na esponjinha a gente perde muito na esponjinha no produto. Eu não sou maquiadora, então não me julguem o jeito que eu estou aplicando. Eu sou uma mera curiosa da coisa. Estou testando mais porque é um produto mais natural. E a gente vai falar de composição já já. Vou só terminar de aplicar e eu mostro pra vocês os dois lados aplicados. Ó, então, um lado aplicado e um lado sem. Vou aplicar nos dois lados agora e a gente volta já já pra mostrar pra vocês. Então, os dois lados aplicado, eu apliquei partes por partes porque ela seca um pouquinho rápido. Eu não hidratei minha pele, porque eu gosto de testar quando eu vou mostrar pra vocês um produto, principalmente base ou protetor solar com cor, sem hidratar a realidade da pele logo após uma higienização, que foi o que eu fiz com essa pele aqui. Como eu gravei de manhã uma outra resenha lá pro Instagram, pro TikTok, então de manhã eu só tinha lavado o rosto e tinha demorado umas 2 horas para fazer essa aplicação. Então a pele já ainda estava um pouquinho meio levemente oleosa, o que não necessitava de uma hidratação. Não que não necessitasse, tá, gente? Era porque eu queria gravar sem nenhum produto por baixo dessa pele. Então agora eu senti que eu precisaria sim ter hidratado a pele antes, tá? Porque ela começou a marcar um pouquinho os poros. Então essa questão dos poros é muito sutil, então se a gente hidratar tá tudo certo, tá? Porque ela é uma base que seca bem rapidinho, então a pele tem que estar bem hidratada antes porque ela não fica trazendo tanta hidratação assim como talvez a gente poderia imaginar, dependendo do tipo de pele que você tiver. Se for uma pele oleosa, maravilhosa, mas ainda assim tem indicação de hidratar antes. Peguei um papelzinho higiênico aqui, ó, branquinho, papelzinho higiênico, pra gente ver a transferência dela, ó. Tô super apertando, vou até me bater pra vocês verem que eu tô apertando. Gente, perfeita, né? Ela tá totalmente sequinha, ó. Apertei demais por volta do nariz, aí transferiu. Vamos pra testa? Deixa eu dobrar pra não parecer demais. E essa do nariz eu apertei bem, tá? Ó, testa. Tá bom? Zero transferência. Vamos testar o rímel agora? Diz a Carol que eu tenho um jeito estranho de aplicar rímel. Então eu vou começar e depois ela me vai cortar a gravação porque ela fala que dá agonia de ver eu aplicando rímel. Mas, basicamente,
As sardinhas são bem confortáveis. Eu falei pra vocês que eu peguei o preto, mas tem o marrom que eu tô doida pra testar também, tá? Então, e meu zero segredo, né, gente? Eu gosto de tirar um pouquinho de excesso. Mas zero segredo quando todo mundo aplica rímel. Então, eu vou pro meu método muito estranho de aplicar, que a Carol foi com agonia. Um lado com, outro lado sem. Gente, pra uma camadinha, eu achei, assim, muito boa. Eu tinha referências quando eu era muito jovenzinha, eu usava Maybelline, Decolossal, que dava aquele volumão todo. Eu achei que ela em uma aplicação, ela já deu uma baita de um volume. Vou aplicar o próximo lado. Então, os 2 olhos estão aplicados. Eu não vou fazer uma segunda aplicação, mas eu vou fazer um segundo alinhamento, vamos dizer assim. Então, eu vou alinhar um pouquinho mais pra curvar mais. Se você tiver Curvex, com esse produtinho aqui, gente, tô doida pra comprar um Curvex agora, que acho que vai ficar maravilhoso. Então, vou só alinhar com o mesmo residual que tá aqui Gente, no negocinho aqui, tá? Só pra tentar alinhar um pouquinho mais e talvez trazer um pouquinho mais de volume, mas sem aplicar mais produto, tá? Até porque esse pincelzinho tem bastante produto ainda. Se esse produto tivesse make no finalzinho, eu adoro um rímel make no final. Eu teria passado nas sobrancelhas também. Mas aqui na sobrancelha ele vai ficar muito escuro, então não vou passar. Mas é um hábito que eu tenho, que eu gosto de alinhar com o rímel nas sobrancelhas também. E aí o último produtinho que eu peguei da Bais é o 3 em 1 Minimalist, que a gente pode usar ele como base, perdão, a gente pode usar ele como batom, como blush e como sombra. Eu não vou usar como sombra porque eu deveria ter passado antes, né? Porque eu acho que vai borrar com o rímel agora, enfim, não quero arriscar. Então eu vou usar ele como base, gente, como blush e como batom, tá? Ó, ele é um cremezinho, gente, ele é muito gostosinho, ó. Tá vendo? Mal passei já. Não preciso de muita coisa, ó. Dei duas batidinhas, eu tenho produto no meu dedo. O cheirinho dele é muito gostoso. Eu sou chatíssima pra cheiro, mas ó, me dei super bem com esse. Segundo lado, vou só pegar mais um pouquinho, que ainda tinha um pouquinho no dedo. Eu aplico com esse e bato com esse daqui, tá? É só pra tirar o residualzinho. O que vocês acharam? Legal? E agora eu vou aplicar nos lábios também. Desliza muito fácil. E por que ele desliza tão fácil? Porque ele tem óleos aqui. Eu vou explicar pra vocês a formulação agora desses 3 produtinhos. Então, como eu expliquei pra vocês, a Bais é uma marca natural de cosméticos, mas principalmente voltada pra parte de maquiagem. Então, ela tem uma agricultura orgânica e também natural. Na composição aqui, a gente vai ver vários extratos botânicos que têm função de tratamento também. A única coisa que a gente tem nessa composição que eu não gostei muito, né, que é o propanodiol, que eu já expliquei em vários vídeos para vocês antepassados, que ele tem algumas funções ali que não é muito legal para nossa pele e para nossa saúde sistêmica. Mas como só tem ele de composição para estabelecer essa fórmula, que é como se fosse um conservante, dá super pra gente levar, porque o resto são todos extratos botânicos. E vamos para o início dessa formulação. A gente tem a sálvia. Nessa formulação, a sálvia tem uma ação anti-oleosidade, então ela vai conseguir controlar a oleosidade, por isso tem um toque mais seco esse produto. E por conta disso, a sálvia ajuda nas peles sensíveis e peles oleosas. Então, se você tem uma pele assim super reativa, mas também uma pele oleosa, uma pele com sensibilidade, a sálvia também vai ajudar a controlar a sensibilidade, porque ela não causa irritação na sua pele. A gente tem óleo de amêndoas doce, óleo de jojoba, vitamina E, todos com ação aqui antioxidante. Temos também o óleo de buriti, que melhora a elasticidade e a vitalidade da pele, e ele é um pró-vitamina A, ou seja, ele tem uma ação antioxidante. E o que eu mais amei nessa fórmula, que é um dos meus óleos favoritos, é o óleo de pracaxi. O óleo de pracaxi tem ação clareadora, então ele melhora muito os quadrinhos ali de hiperpigmentação pós-inflamatória, como de acne, manchinhas de melasma, depende do seu contexto ali, mas ele já vai estar tratando a sua pele enquanto você embeleza ela. Óleo de açaí, óleo de girassol, a base da agricultura da Bais é totalmente em extratos botânicos. Então aqui a gente tem função de estabilizar a marca, de estabilizar o cosmético em si, mas também tem ação antioxidante, anti-inflamatória e também controlar os radicais livres. O próprio óleo de buriti, ele tem uma ação também que protege contra os raios UV. Mas óbvio, aqui a gente não tá falando de protetor solar. A intenção da base não é ser protetor solar. Mas por ter o óleo de buriti, ele pode, né, associar ali uma certa proteção a raio UV. E os conservantes naturais dessa fórmula é a vitamina E, que é o tocoferol, e o rosmarinus officinalis, que é o óleo de alecrim. Então aqui a gente vai ter ação também antioxidante
e também ação de circulação na nossa pele, para que a gente faça essa troca e absorva bem os nutrientes que vêm dessa maquiagem, no caso. É uma marca cruelty free, vegana, orgânica, que não tem nenhum tipo de parabenos nem petrolato nessa formulação. Então é realmente uma formulação muito saudável. Como eu falei, só tem o propanodiol, mas a base aqui, em todo esse contexto, só tem um ativo que eu não gosto muito. Na verdade, não existe muitos estudos nele que relacionem ele com quadros ali de saúde nocivos, mas a gente já tem algumas evidências que fala que a gente não deveria ter ele em cosméticos porque ele pode ser nocivo para o nosso sistema hormonal. Mas é só ele nessa formulação. Então, no contexto geral, a fórmula tá cheia de extratos botânicos. E agora, ao meu queridíssimo. Fazia tempo que eu precisava comprar um rímel. O meu último foi o da... Como é que chamava? Da BioArt. Eu amava aquele rímel, eu amava mesmo ele. E a BioArt tirou ele ali do quadro de venda deles, eu não sei por qual motivo, mas era um dos que não me dava irritação na pele, não me sensibilizava os olhos, eu adorava. E esse aqui eu já havia testado, porque eu sou um pouquinho sensível, né, a nível de cosméticos, então eu testo um pouquinho antes só pra ver se não vai ter reação, e não tive nenhum tipo de reação. Achei que a durabilidade dele é muito boa, só que ele também é muito fácil pra sair. Mesmo se eu ficar agora, né, eu fiquei o dia inteiro com ele, eu fui fazer uma nova aplicação pra vocês agora, ele não transfere, ele fica muito tranquilo, ó, se eu passar o dedo, ó, tá vendo? Ele sai muito pouquinho, mas ele não é uma fórmula que escorre. Ele não é uma fórmula que ele fica escorrendo. Então, ele é uma fórmula que ele ficou mais durinho. E por que ele ficou durinho? A gente tem explicações na composição desse produto. A gente tem na composição desse rímel a cera de carnaúba. Essa cera de carnaúba que faz esses cílios aqui do rímel ficar mais grossinho, mais espesso e ficar ali mais aderido ao fiozinho. Então a tendência é que a durabilidade fique mais extensa por conta da cera de carnaúba. Óbvio, se você chorar, gente, a gente tá falando de um produto mais natural. O produto natural ele não tem longa durabilidade, mas por ter a cera de carnaúba, ele vai fixar por mais tempo. Mas óbvio, se você vier com uma água, super jogar, você vai escorrer com certeza. Até porque eu vi que para tirar com água ele é super facinho de fazer isso. A gente tem a cera de girassol, que confere mais essa textura, essa maleabilidade desse produto também, faz também auxiliar nessa fixação da cera de carnaúba. Temos a água de cevada, que tem uma ação antioxidante, que também controla os radicais livres, então para estimular o crescimento capilar vai fazer parte do contexto dessa formulação também. E óbvio, né, que não podia faltar os queridinhos dos cílios aqui, que muita gente já usa, eu sei que vocês adoram, que é o óleo de rícino. Então aqui a gente vai ter uma estimulação também do crescimento capilar por conta do óleo de rícino. A gente tem também o que eu achei legal, que a gente tem a goma cássia. Normalmente a gente usa a goma cássia em probióticos, né, ali como fibra ali para a parte intestinal, mas aqui ela tá na formulação para ela também ajudar nessa parte de volume. É como se a gente aplicasse aqui, essa gominha faz como se fosse uma gelatinazinha e promove essa maleabilidade ali pro fio, para ficar mais curvadinho, sabe? Então é como se a gente aplicasse gente, sou muito das antigas, tá? Mas um decolossal da Maybelline, aquele amarelinho, não sei se vocês lembram, vou pedir pra Carol colocar uma foto desse rímel muito velho aqui. Ele soltava meio que pelinho, dava a intenção que, tipo assim, que ele aumentava o volume por conta desses pelinhos ali, fakes, que ele colocava no produto. Esse tipo de goma, que no caso é a goma cássia, que tá na formulação aqui, ele faz esse aspecto, então, para reter mais essa espessura, esse volumezinho dos cílios. Então, também tem óleo de açaí, tem vários outros antioxidantes, a fórmula é bem natural, a gente não tem novamente petrolatos, parabenos, nada de conservante. Vai ter vários CIs, que é o tipo também de pigmento, para que essa fórmula tenha o pigmento preto. Mas até onde se diz nessa formulação, a gente não tem nenhum tipo de metal, nenhum tipo de toxinas, para também trazer essa composição a nível de pigmentação para esse produto. E o último é o 3 em 1 Minimalist deles, que é o batom, o blush ou a sombra, como você desejar utilizar, que a gente tem uma formulação muito curtinha também, e tem também alguns extratos botânicos e também o óleo de rícino nessa fórmula, por isso que é uma fórmula mais pegajosinha ali que eu mostrei pra vocês no toquezinho do dedo. Só que a gente tem a calêndula também, que tem ação cicatrizante e ação antioxidante. Então se você tem os lábios mais rachados, os lábios que ficam mais machucadinho quando você morde, por exemplo, né, solta aquela pelinha, esse tipo de produtinho aqui vai ajudar a cicatrizar essa região. Única coisa ruim que eu não gostei dessa fórmula, que não tem como eu fingir uma certa demência, né? Queria que fosse perfeito, mas nem tudo é perfeito. A gente tem o parfum na formulação. O parfum, como vocês sabem, existe mais de 3.000 substâncias dentro do ingrediente parfum, e dessas 3.000 substâncias a gente pode ter o eftalatos. O eftalatos é um composto químico que pode atrapalhar a nossa questão reprodutiva. Então, se eu engravidar será um problema, se eu quiser tentar engravidar eu posso ter um problema, ou a nível realmente na minha parte hormonal, a nível reprodutivo. Então, é uma coisa que eu não gosto muito, eu evito vários produtos que tenha. De todas as fórmulas da Bais que eu vi agora, esse foi o único que tem o parfum. Então, não é uma coisa que eu vou querer usar sempre, porque existe um risco de absorver maior ainda mais nos lábios, e também pela minha pele, como vocês sempre sabem, mas principalmente pelos lábios. Então é uma coisa que eu vou ficar falando, eu vou acabar engolindo um pouco disso.
Então, realmente fica essa ressalva em relação a essa composição. E até porque as marcas não são obrigadas a discriminar, existe um segredo ali de formulação, que elas não precisam discriminar o que tem dentro desse parfum. Desse parfum não pode ter só parfum, pode ter mais milhões de coisas, como eu falei, até 3.000 substâncias. Mas eles não são obrigados a detalhar quais dessas 3.000 substâncias estão aqui. E na grande maioria tem o fitalato também. Então é isso, o vídeo de hoje foi testando a maquiagem da Bais. Eu não sou maquiadora, não me julgue, porque com certeza eu fiz várias cagadas aqui, eu tenho certeza disso. Eu não gosto de maquiar, inclusive eu meio que odeio bastante. A Carol que vem aqui finalizar pra mim, eu aplico assim, ela fala assim, nossa, você ama, né? Eu falo assim, adoro, eu tô lá aplicando super feliz, só que não. Então, meu adendo pra vocês, ainda mais que vocês entendem de maquiagem, com certeza, eu que não entendo. A Carol até deu um adendo quando a gente tava aqui finalizando a aplicação, porque eu deixei meio marcado aqui com a esponjinha, pela minha paciência, que não só a questão de hidratação que eu devo fazer, obviamente, mas também a questão de usar um primer antes, né? Pra vocês que super entendem de maquiagem. Eu não sei muito bem o que é o primer, eu acho que é um negocinho de fechar os poros, né? Mas vocês entendem. Tem que respeitar o processo da maquiagem. Vocês estão vendo. Fazer hidratação, higienizar a pele, respeitar a sua pele antes de colocar um produto, né? Inclusive, gente, ela puxou minha orelha aqui e falou assim, já viu algum tutorial de maquiagem? Porque eu acho que eu preciso aprender um pouco nessa parte também. Mas eu espero que esse contexto do vídeo tenha ofertado para vocês aí uma opção de maquiagem mais segura, né? Dentro desse contexto que vocês vão buscar informação, vão saber muito mais que eu. Sempre hidratar, isso é um fato, né? Na área da cosmetologia, que eu sempre falo, mas eu gosto de trazer sem hidratação para vocês entenderem como que é o efeito do cosmético, a cosmética do produto. Mas tem que hidratar sim antes. E aí, no caso, como a Carol disse, tem que ter o preparo da pele, né? Tem que ter o primer e todo esse processo certinho, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo o que vocês querem que eu teste, desde protetor solar, a maquiagem. A gente fez uma masterclass recentemente que já está gravada para vocês na nossa plataforma e lá vocês conseguem acessar todo o conteúdo voltado para protetor solar. Ou seja, vocês vão saber identificar qual produto de protetor solar é saudável ou não. Então, se vocês quiserem acessar, vou deixar o link da Masterclass aqui embaixo também. Lá já tem alguns ingredientes que vocês vão saber identificar em outras composições de cosméticos. Ah, esse aqui eu não posso usar, esse aqui vai fazer mal. Enfim, tá bem detalhadinho lá. Tem vários bônus também pra vocês. O guia de bolso de produtos, ingredientes cosméticos que não deve ter uma fórmula, principalmente em protetor solar. Então vai auxiliar muito vocês no processo. Beijos, fiquem com Deus.